Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo para eu abrir aí uma abinha aqui na minha oferta de vídeo para vocês, mais direcionado a nutricionistas e estudantes, equipe multidisciplinar, para a gente falar de oncologia de uma forma mais específica entre a gente. Eu criei então o projeto Onco #NutriAmor. Sejam bem-vindos, meu nome é Patrícia Reis, eu sou nutricionista oncológica, especialista pelo INCA e atuante há 20 anos em oncologia. Muitas pessoas vieram me pedir, por conta do meu movimento, com essa fala muito direta com os pacientes e cuidadores, para que a gente para que eu começasse a falar um pouco da minha prática de nutrição oncológica e começasse a trazer esse volume de informação, porque são muitas pessoas que têm interesse em entrar na área de oncologia e é fato que a gente tem no Brasil um número de profissionais de nutrição capacitados, eu vou dizer para vocês, seguros para a atuação, relativamente pequeno. A gente tem aí uma possibilidade, clínicas e clínicas oncológicas sendo abertas ou expandidas, e aí uma necessidade muito grande de a gente ter nutricionistas com entendimento da área oncológica, que é um entendimento eu vou dizer um pouco diferenciado da clínica comum, mas eu acho que um mix de tudo junto, né? Quando eu pude, lá na minha época do estágio, escolher em qual hospital fazer o meu estágio, o INCA estava entre os itens de hospital por conta das minhas notas em nutrição clínica. Naquela época, podia fazer estágio no INCA. E eu tive muita dúvida se eu ia escolher o INCA ou não, porque eu fiquei com medo de chegar no INCA e ver somente oncologia. Eu não veria a prática de diabetes, de hipertensão, de perda de peso, de ganho de peso. Lê do engano, graças a Deus escolhi o INCA, e por conta do INCA estou eu aqui contando essa história para você, né? E por conta do INCA eu fiz a história que eu fiz em nutrição oncológica, e aí lá a gente tem um paciente com todos os diagnósticos, mais diabetes, hipertensão, refluxo gastroesofágico e perda de peso, ganho de peso e todas as coisas praticamente num looping, acontecendo quase ao mesmo tempo agora. Então, há uma necessidade da gente falar mais claramente sobre a nutrição oncológica e fazer com que você, profissional, nutricionista, ou você estagiário que sonha em fazer oncologia, entenda que a gente tem que trazer mais para a naturalidade possível o tratar em oncologia. Eu sempre falei isso com meus pacientes. Aconteça o que acontecer aqui na sua frente, no seu consultório, eu acho que a regra número 1 é cara de paisagem, né? Então, às vezes acontecem questões clínicas que você tem que fazer cara de paisagem. Você não pode, naquele sofrimento do doente, por exemplo, você mostrar para ele que você se chocou com aquele sofrimento, porque senão ele vai sair daqui muito pior do que ele entrou. E eu acho que isso envolve todo o combo da oncologia, que muitas pessoas não têm coragem, de começar em oncologia por medo do que vão encontrar. A oncologia evoluiu muito, a gente hoje tem o câncer como ele que é uma doença crônica não transmissível, com o índice aumentando cada vez mais mundialmente, com uma possibilidade de detecção precoce cada vez maior, mas pacientes ainda, obviamente, complicando muito e tendo muitos efeitos colaterais. Assim como a gente tendo uma probabilidade de perder esse doente, de mortalidade, por conta de avanço de doença ou por não responder ao tratamento, também importante. E eu acho que é isso que traz um medo do profissional, dele não estar ciente, seguro, para lidar com isso, essa possibilidade, esse limite tênue que a gente tem com a morte na oncologia. Eu sou uma pessoa, eu sou uma canceriana, chorona, extremamente emotiva,
que trabalha na vida com muita emoção, a emoção, o belo, as coisas fofas, entendeu? As polianices fazem parte da minha vida. E por muitas vezes eu questionei, e me questiono até hoje, como é que eu consigo trabalhar com oncologia? É porque o profissional clínico, né, ao assumir a área clínica, primeiro ele tem que se blindar, né? E eu acho que a minha blindagem, assim, do fundo do meu coração, ela vem da minha doação. Como eu sei que aqui eu estou fazendo o melhor que posso por aquele doente, como aqui eu sei que eu estou transformando a vida daquele doente, como aqui eu sei que o tratamento nutricional interfere positivamente em todo o desfecho e que eu sou um membro extremamente importante da equipe multidisciplinar, isso me blinda de uma tal forma que é o ajudar ao outro, que é fantástico. Particularmente, eu acho que na nutrição oncológica é uma das grandes áreas de nutrição que você efetivamente vê a resposta ali do seu paciente, efetivamente vê como é botar aquele paciente para rodar um ciclo de quimioterapia que estava suspenso, como é que vê aquele paciente que antes chegava de andador na sua consulta, o amparado pelos familiares, e depois nos retornos aquele paciente se levanta quando você chama ele ali na fila de espera, no hall de entrada da clínica, você chama ele pelo nome e ele levanta com força no músculo coxo-femoral para ficar de pé e vir até você. Então isso é uma história que você vê, e é um paciente que vai ser seu paciente durante muito tempo ou até o fim da vida dele, porque ele tem que ter um acompanhamento durante, e o durante é cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, imunoterapia, inibidor de checkpoint, pode ser um transplante medula óssea ou pode ser um retransplante medula óssea, e depois aquele paciente é um paciente pós-câncer que tem que continuar em acompanhamento. Se for um paciente de mama, próstata, ainda usa hormonioterapia por 5 ou 10 anos, então aquele paciente vê a necessidade da nutrição o tempo todo, e isso é enfatizado pela equipe multidisciplinar, a importância da nutrição daquele período todo, né? Então eu acho que esse primeiro vídeo para a gente conversar, se você tem vontade de fazer nutrição oncológica, seja super bem-vindo. Entenda que aqui é uma área de extrema doação e é uma área da nutrição fantástica, maravilhosa, que você pode ver a mudança no outro e pode ver o impacto positivo que você faz na vida do outro e dos outros, porque em oncologia você não trata somente o paciente. Você trata o ambiente dele todo. Então você tem que ter uma visão integral. Aquele paciente não é somente o seu João, ele é o seu João, esposo da Dona Maria, casado há 45 anos, que tem tantos filhos e tantos netos, que tiveram que se mudar agora para a casa da filha tal, que hoje prepara os alimentos. Essa filha hoje trabalha fora, consegue chegar em casa às 7 horas da noite para cuidar desse pai que está no momento adoecendo. Quem traz ele é o cunhado, o genro, enfim, que consegue trazer numa hora tal para ele vir tratar. Isso é tudo muito importante, porque você tem que entender o contexto e como é o impacto daquela doença na vida daquele indivíduo. Nutrição oncológica não pode ser uma nutrição prescritiva. Uma nutrição de você receber o paciente, fazer uma breve anamnese, faz uma avaliação nutricional, entrega para ele um monte de folha com prescrição nutricional. Esses pacientes têm uma característica muito peculiar. Independente de classe social, esses pacientes vêm de uma gama de informação extremamente nova. A gente diz que a gente faz parte de uma tribo, né? A tribo da oncologia, que é uma tribo completamente diferente. Aquele paciente recebe o diagnóstico, o médico fala com ele que ele tem que fazer primeiro a quimioterapia, depois a cirurgia, depois ele vai fazer radioterapia. O nome das quimioterapias são esse, assina esse papel, assina esse termo de consentimento livre esclarecido, onde ali está escrito
escrito que há uma possibilidade dele morrer durante o tratamento, há uma possibilidade dele ter uma complicação grave, e caso ele morra, ele tem que assinar aquilo ali, que ele aceita passar por aquilo tudo para tentar curar a doença dele. E aí, no meio dessa vendaval todo, fala que você vai ali que tem uma nutricionista e você vai ter que ser atendido por um nutricionista. Então, quando eles chegam com um volume de informação muito grande, dessa coisa muito nova, e aí com uma questão que os oncologistas, meus amigos me contam, quando eles dão um diagnóstico, eles falam, vai ter que fazer quimioterapia, cirurgia, vai ter que fazer isso, quando eles entendem aquilo tudo, entendem entre aspas, eles dizem, ok, doutor, então o que eu posso comer, né? E aí eles chegam para mim com esse entendem, entre aspas, desse bolo de coisas e volume de exames para fazer. Então, na hora que você vai fazer a orientação nutricional, por que não pode ser extremamente prescritiva? Porque você tem que fazê-los entender as relações entre dieta e tratamento oncológico. Não pode ser uma folha de papel com tudo escrito, tem que explicar o porquê das coisas. E eu falo que independe de classe social, nível econômico, financeiro, porque eles chegam completamente confusos. Eles chegam confusos por esse mar revolto que eles foram inseridos, e eles chegam confusos também porque na rede social, nas mídias, tem uma bando de fake news, histórias aí que eu acho desumanas, porque pega no momento mais frágil do ser humano, que é aquele momento que ele sabe que ele é passível de morte. É a primeira vez que aquele indivíduo entende que ele pode morrer a qualquer momento, porque na verdade a gente acorda, dorme, toma um café da manhã, vai dormir à noite, toma janta, vê novela, sem pensar que a gente é mortal. Na verdade, sem pensar que somos mortais, né? Passíveis de morrermos. E aquele indivíduo agora foi apresentado a essa realidade que enquanto ele via Jornal Nacional e novela, ele nunca tinha pensado nisso e que está tão próximo. Né? Então, sabido isso, né? Entendido isso, uma outra coisa que eu posso falar para vocês, que sim, a gente se encontra com casos clínicos desafiadores, mas não necessariamente o paciente oncológico que vem para você vai ser um paciente em caquexia, né? Caquexia oncológica, eu acho que foi a primeira. Hoje a gente já tem a caquexia cardíaca, principalmente do paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? A gente já tem esse termo da caquexia ali designado também para fatores específicos em cardiologia, mas em oncologia a gente tem a caquexia, que é onde tudo começou essa discussão, que é essa resposta corporal de consumo excessivo frente à produção de citocinas, né? Mas a primeira coisa, nem todo paciente é aquele paciente clássico com produção de citocinas a ponto de fazer depressão nutricional para esse paciente chegar para vocês em caquexia. Uma outra coisa muito importante, ao abrir a porta do seu consultório ou fazer um home care ou fazer um atendimento em oncologia, eu falo isso nas minhas comunidades, nos meus cursos eu falo isso, é ver quem é você no baile, quem é aquele paciente no baile, né? Paciente no baile, eu quero dizer qual é daquele indivíduo naquele momento. Você pode abrir a porta do seu consultório e ter uma mulher com câncer que está com 100 quilos. Você pode abrir a porta do seu consultório e ter um homem com câncer que está com 42 quilos. Não necessariamente existe uma história nutricional comum a todos os tipos de cânceres, porque nem todos os tipos de cânceres são hipermetabólicos. Então a gente tem classicamente os cânceres de pulmão, por exemplo, que é um câncer hipermetabólico com alta produção citocínica. É como no INPE eu assisti uma aula onde a oncologista apresentava, ela era uma paliativista, ela apresentava imagens de pacientes com consumo corporal muito importante, né, com depressão semiologicamente depletados, e aí ela dizia, vocês estão vendo aqui agora interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. A produção citocínica frente à presença do tumor imprime naquele doente diminuição da aceitação alimentar,
Aí a gente pode ter um paciente hiporético, né, ou chegando a ser um paciente anoréxico. E essa hiporexia que causa essa perda ponderal, não isoladamente, né, associada com a diminuição da aceitação alimentar e a taxa metabólica basal aumentada nesse doente por conta dessa produção citocínica. Então, a gente tem um desenho metabólico nesse doente. Esse paciente, então, pode, por conta dessa hiporexia ou anorexia, perda ponderal importante em pequena faixa de tempo, ser o que leva esse doente a tentar descobrir o que tem, e aí se fecha um diagnóstico de um câncer localizado em local X. Dependendo da localização, isso também vai imprimir no doente alguma alteração da composição corporal. É muito diferente um paciente que tem câncer de língua para um paciente que tem câncer de próstata. O câncer de língua vai interferir diretamente na ingestão e na aceitação alimentar. Esse paciente vai começar a ter desconforto até fazer o diagnóstico. Depois do diagnóstico pode ser um caso, né, cirúrgico de ressecção total parcial, e aí esse paciente faz uma glossectomia. E a glossectomia, obviamente, vai interferir na aceitação alimentar. Esse paciente pode entrar em terapia nutricional via catéteres ou ficar em via oral. Isso depende da extensão aí da glossectomia e no que o histórico desse paciente. Esse paciente pode ficar em terapia nutricional via catéteres no pós-operatório por um curto espaço de tempo, depois de desmamando esse paciente ir para a via oral. Muito importante nesse caso, por exemplo, ele ser acompanhado por um fonoaudiólogo para testar capacidade e qualidade de deglutição, que pode ser adaptável, trabalhado pelo fono ou não, né? E esse paciente ser um paciente de terapia nutricional, né, ad eternum, aí nesse caso uma gastrostomia é o mais indicado. Então, entender que localização tumoral vai interferir, né? O estadiamento da doença vai interferir, aí a gente tem os setores de classificação em TMN. TMN é o tipo de classificação que a gente tem do tumor, onde T é o tamanho de tumor, M se há presença ou não de metástases, e N o número de linfonodos. Então, se eu tenho, aí a classificação vai de 1 a 4, se eu tenho um T4, N4, eu tenho um paciente com um T, tamanho de tumor muito grande, com presença de metástase importante, com linfonodos comprometidos de forma muito importante. Se eu for discutir um doente com você, e eu tenho num leito um paciente T4, M4, N4, e no leito do lado eu tenho um paciente T1, N0, quem está com maior evolução de doença? O T4, M4, N4. O T1 tem um tumor pequeno, sem presença de metástases e sem comprometimento de linfonodos. Isso também vai me predizer qual é a característica clínica desse doente. E entender qual é o caso clínico em oncologia é como se eu olhasse para o horizonte, eu sei o que vai acontecer ali na frente com aquele doente. Um T4, N4, N4, eu sei que esse paciente é um paciente com estágio de doença extremamente avançado. É um paciente que vai chegar para mim extremamente depletado nutricionalmente. Muito diferente do T1, M1, N0. Então, T1, M0, N0, né, que foi o exemplo que eu dei. Então, o estagiamento do tumor também é muito importante em oncologia. Isso vai me predizer que quadro clínico eu vou encontrar. Localização tumoral muito importante, cânceres de mama, próstata e intestino, por exemplo, são pacientes que tendem a ter sobrepeso e obesidade. Já tumores de pâncreas, fígado, pulmão, por exemplo, é aquele paciente que vai chegar com consumo corporal, com uma perda de peso em curto espaço de tempo, para mim, de forma importante, tendendo a estar na balança em eutrofia ou já em estágios de depressão nutricional, grau 1, 2 ou 3, né, com IMC abaixo de 18,5. Mas IMC não vai me dizer nada, porque se eu recebo aquela paciente de câncer de mama com 100 quilos, mas na verdade ao diagnóstico ela tinha 150, em 2 meses ela saiu de 150 e foi para 100, essa paciente minha é uma paciente depletada.
E a depressão em câncer é a sarcopenia, que é o consumo de massa muscular, também causado pela má alimentação, pela presença citocínica, alteração metabólica, localização tumoral ou pelo também estadiamento ou pelo tratamento. Porque esse paciente, que é um paciente que já chega para mim depletado, é aquele cara que ainda vai ser submetido a todos os tipos de possibilidades de tratamento em oncologia, desde quimioterapia, cirurgia a inibidor de checkpoint, que podem depletar por si só o doente, que dirá ele nesse vendaval de histórias metabólicas e fisiológicas impressas pelo tumor, pela presença do tumor. Outra coisa muito importante também é entender que em oncologia cada momento é um momento. Se a gente vai trabalhar e o paciente agora fez diarreia, é a diarreia que a gente vai tratar, daqui a 15 dias esse paciente já está com constipação intestinal, na outra vez esse paciente está com mucosite, e todas as vezes a gente vai manter o nosso planejamento nutricional, mas totalmente adaptado àquela complicação que aquele paciente está no momento, né? E que seja de atenção plena quando você está com aquele paciente e com aquele cuidador. Se você está aqui na frente do computador e esse paciente em algum momento fala o quanto doeu aquele diagnóstico, o quanto o filho está triste, o quanto ele está com medo, não é mais aqui que você tem que ficar. Você tem que sair de trás do computador e olhar para o ser humano que está à sua frente. E olhar para o ser humano que está à sua frente faz toda a diferença em nutrição oncológica. Você cria uma aliança com esse paciente. E tem um trabalho específico que fala sobre aliança terapêutica em oncologia, mostrando que a aliança terapêutica muitas vezes é mais importante do que a prescrição propriamente dita. Porque você cria um elo com aquele paciente tende muito mais a seguir a sua orientação nutricional e entender também a importância da nutrição. O paciente oncológico é aquele que estava lá do lado de fora agora da clínica, bebendo cerveja, comendo churrasco, né? Ou pegando onda, né? Ou planejando uma viagem, ou comendo coxinha e de repente abriu o envelope e tem um diagnóstico de câncer. Vem aqui para dentro e agora fruta, verdura, legume, a suplementação proteica tal, dilui isso com aquilo outro, usa o suplemento nessa hora, esse suplemento já não pode mais, esse chá pode, aquele chá não pode. Então é uma história completamente nova. Estejam preparados para essa história nova. Eu acho que o ouvir é muito importante, o paciente traz as respostas para a gente. Então, se você tem interesse em nutrição oncológica, eu acho que é mais você esteja inteiro. Entenda e vença, caso você tenha o medo de ver um ser humano em adoecimento ou no estágio que todos nós um dia estaremos de possibilidade de morte, entenda o quão bonito é e o quão grandioso é você caminhar do lado desse paciente nessa jornada. Então, eu vou me organizar aqui para os próximos vídeos, a gente vai conversando, você escreve para mim o que mais você quer ouvir, sendo você nutricionista ou estudante de nutrição, se tem sugestões de vídeo para eu ir gravando, né? E aí eu vou me organizando para a gente fazer várias séries aí, para a gente imergir nesse mundo que eu amo muito, que é o da nutrição oncológica. Uma beijoca, até o próximo vídeo.